Prezados irmãos, olhando as leituras de hoje, nós vemos claramente que o tema da missa seria o chamado, porque é muito claro isso na primeira leitura, no Evangelho. Essa história bonita de Samuel. Samuel era um menino ainda, adolescente, que se preparava para o sacerdócio, já morava então no seminário, vamos dizer assim, dos judeus, que era a Yeshivá, assim que se fala, a casa de preparação dos levitas. Claro que naquele tempo não havia construção de pedra, nem para o templo, nem para a casa dos sacerdotes. Quem construiu o templo foi Salomão. Nós estamos aqui ainda no tempo do rei Saul, que foi 2 reis antes de Salomão. A Arca da Aliança, o culto, o altar, tudo era guardado, era assim, protegido, ambientado nas tendas especiais. O povo não estava mais nômade, o povo já morava em Israel, depois da volta do Egito, mas ainda não se havia construído uma casa para o Senhor. A Arca da Aliança, o altar do incenso, o altar das ofertas, tudo ainda ficava em tendas no alto do monte e na esplanada. Então o povo se reunia para o culto, e os sacerdotes e os levitas moravam naquelas tendas adjacentes, e Samuel dormia lá no seu cubículo, não sei se com mais alunos ou não, mas ao lado de Eli, o sacerdote que cuidava da educação dos que se preparavam para o sacerdócio hebraico. E é bonita essa passagem que Samuel conta, que ele ainda menino, adolescente, ouve uma voz chamando: Samuel, Samuel. No meio da noite ele se levanta e naturalmente foi falar com Eli. O Eli acorda e fala: não chamei você, vai dormir, deve ter sido um sonho. Isso 1, 2, 3, 4 vezes. Então Eli, pacienciosamente, muito inspiradamente, disse: olha, meu filho, é o Senhor que quer falar com você. Então quando ele chamar novamente, diga: fala, Senhor, o teu servo escuta. Então essa é, claro, que uma lição muito clara do chamado de Deus. Quer dizer, Deus nos chama. E esse então nos chama, você pode abrir um leque de interpretações, desde que nos chama para a vida, nos chama para uma missão, nos chama para uma profissão, nos dando dons. Ele nos chama para uma vida consagrada, seja no lar, como pai, como mãe, seja no sacerdócio, como chama um dia para ir para o céu. Então nós poderíamos dissecar aqui várias possibilidades do chamado, e mais ainda, aquela que é muito mais imediata, muito mais concreta, que são os chamados no dia a dia, nos acontecimentos, nos sinais que Ele nos dá, naturalmente chamando-nos a atenção para algum tipo de reflexão. E muitas vezes a gente confunde esse chamado pela nossa dispersão, ou talvez até pela nossa ou arrogância, ou pela nossa prostração. Nós não percebemos que é Deus falando conosco, e muitas vezes até achamos que Deus se esqueceu da gente. Porque se Ele falasse audivelmente com palavras, dizendo o meu nome, como chamou Samuel, se eu superasse o susto, o medo, o êxtase, claro que eu poderia encetar um diálogo para ouvir o que Ele tem a me dizer. Mas o que eu sinto é que Ele fala conosco nos acontecimentos, e alguns tão atravessados que muitas vezes nós achamos, como eu disse, que Ele até se esqueceu de nós. Mas uma coisa é clara: Ele nos ama e nos chama e nos envia.
O que nós temos é que ter a delicadeza e a coragem de decodificar o que ele está nos falando. Então eu caio naquilo que eu sempre cito: é a doença, é a morte, é tudo isso. A perda, a humilhação, o abandono, a traição, adultério. Tudo isso nesse contexto divino que nós deveríamos viver pelo nosso batismo, tem uma explicação. Se não tem explicação, tem uma razão. Aquele que não crê, então ele não transcende, ele não faz uma leitura conotativa dos fatos. Aquele que não crê, ele vive no concreto, e aí então é a hora que ou se revolta na agressividade, violência, ou então nas estruturas malabarísticas de sobrevivência, com corrupção, com propina, com prostituição de si. Mas aquele que crê, que sabe que nós não somos, eu sempre uso essa expressão, uma bolinha de sabão que puff, explode no ar. Nós não estamos aqui sem razão, nós temos um sentido. Nós precisávamos então ter essa capacidade de fazer uma exegese, uma interpretação. Por pior que seja a leitura, eu preciso chegar a uma releitura do que está acontecendo comigo ao meu redor. Por isso é que a gente diz: Deus nos chama constantemente, e nos chama talvez para uma descoberta de nós mesmos, dele na nossa vida, de nossa vida em sentido ou em perspectiva à dele. E isso a gente vê que é reforçado no Evangelho, com o João que indica, os discípulos que vão. Jesus pergunta: o que vocês querem? Queremos segui-lo, queremos morar consigo. Ele diz: venham, venham e vejam. E acaba conhecendo mais do que só aqueles dois. Um a gente não sabe o nome, o outro é André, irmão de Pedro, que apresenta Pedro, depois apresenta João, apresenta Tiago, os filhos de Zebedeu. E Jesus vai chamando, transformando, mudando o homem de pescador para apóstolo, de Simão para pedra, Pedro, que é muito significativo, que aqueles que ele chama, ele capacita, ele fortifica, ele habilita. Então essa seria a missa de hoje. Mas vejam que é muito forte na segunda leitura, na carta de São Paulo aos Coríntios, um alerta que Paulo faz para os coríntios a respeito do corpo. Ele chama atenção que qualquer pecado que nós fazemos tem as suas consequências, mas são consequências exteriores. Eu roubo, eu mato, eu fraudo, eu minto, quer dizer, são péssimas atitudes, com consequências desastrosas, mas elas são assim como que satélites ao nosso redor. Nós não deveríamos fazer, nós não fomos feitos para isso. Cometer um mal é repetir hoje aquela desobediência do paraíso. Não mexa no mal, não mexa na árvore proibida. Por mais que o fruto possa ser atrativo ou atraente, não deturpe, não destrua essa sua integridade. Seja dono dos seus sentimentos, dos seus impulsos. Então essa parábola, essa alegoria do paraíso, ela continua sendo assim vivida por nós embaixo de outras fantasias, de outras máscaras. Não é mais a árvore, o fruto, não é mais o Adão e a Eva, não é mais o paraíso, mas é o hoje, sou eu, sou você. E essas atrações
que querem roubar de nós essa pureza. Mas não é a pureza de ser purinho, aquela coisa ingênua. Eu digo pureza no sentido castiço, de integridade, de não maculado, de não deteriorado, de não poluído. É essa a ideia do nu, a ideia do virgem, a ideia do puro, a ideia da autenticidade, e que nós vamos estragando por causa da nossa curiosidade, fraqueza, não sei que adjetivo dar ou que substantivo usar. Eu sei dizer que nós temos o dom de distorcer o correto. Nós estragamos relações conjugais. Eu amo aquela mulher, ela é minha vida, mãe de meus filhos, mas eu amo a minha casa, eu amo aquele homem, eu quero ter com ele um carinho quase que de mãe, mas, e assim a gente vai destruindo. Agora Paulo fala, agora pior de tudo é quando você agride o seu próprio corpo. Então aqui entraria toda uma teologia do corpo como um sinal positivo, porque quando se fala em corpo na igreja, duas são as tendências. Uns que mistificam, que não querem nem olhar para o corpo, que fazem do corpo um sinal de pecado, de desgraça. Ora, se fosse assim, primeiro de tudo, Deus não nos teria criado com esse corpo, com todas essas nossas características. E segundo e principal, Ele não teria assumido o nosso corpo. O nosso corpo tem toda uma teologia de sinal de Deus no meio de nós. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Não que Deus tenha um corpo igual ao nosso, mas o nosso corpo é movido por uma ânima, por uma alma, que é exatamente o sopro divino. Está escrito na Bíblia, fez do homem do barro da terra e depois soprou sobre ele. Por isso que sopro é pneuma, é ar, é ânima, é alma. Então esse corpo é animado pela própria divindade, e é aí que nós parecemos com ele. Então o que eu queria que nós víssemos hoje, e é muito importante, sem querer cair em moralismos ou criticismos, é de que nós não podemos transformar esse corpo em sinal ou lugar de pecado, e nem de lugar de uma mística que de repente fica impossível se viver. Então uns acham que você não pode tocar no corpo, e como faz falta, por exemplo, a nossa vida comunitária de igreja, todo um trabalho corporal. Nós temos o abraço da paz, mas ele é tão vazio, que vocês vejam que, além da questão do tempo que eu falo muito, eu pulo, porque você desejou tudo para aquele outro que está do seu lado, menos paz, porque você nem sabe quem é, e quando vem namorado, estão meio brigado ainda, não quer nem dar paz, porque tem um resto de briga para fazer depois da missa ainda. É isso que eu tentei que resgatar, um corpo digno, um corpo puro, um corpo que ama, que tem prazer, mas sem esses submundos a que eu já me expus tanto tempo atrás, e que agora eu tento resgatar, mas Ele ainda me estende a mão, e ainda me quer dele, e eu espero que Ele ainda me dê o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.